Vargas, né? O nome artístico é Baba Vargas. Eu sou ex-executiva, sou artista, pintora e terapeuta do feminino, né? Venho de uma longa jornada de autoconhecimento. Comecei a fazer terapia aos 17 anos, nunca parei de me trabalhar. E ao longo desse processo, eu tive a oportunidade de trabalhar bastante a cura da minha criança, né? Quando criança, eu tinha o dom de desenhar. Eu desenhava muito bem. Só que eu venho de uma família tradicionalíssima mineira, que não incentivou, né? Sempre, pelo menos eu entendi quando criança, que a arte não valia de nada, que a arte não dava dinheiro, que a arte era nada. Então eu introjetei essa crença e levei para a vida. Ou seja, eu descartei a arte do meu processo, né? E me tornei empresária, né? Tive uma empresa durante quase 15 anos. Aprendi muito com essa empresa, né? Sou muito grata à oportunidade de ter vivenciado tudo que eu vivi, porque hoje me ajuda bastante nos meus processos, né? Principalmente aqui na internet. A minha empresa era dentro da mídia digital e eu aprendi bastante, né? Sem ela, talvez eu não estivesse aqui. Mas eu desviei um pouco do meu caminho, né? Do meu caminho da essência, que é dentro do caminho do artista, né? Não que eu seja uma artista convencional, eu não me considero uma artista convencional e eu gosto dessa ideia. Enfim, dentro desse processo, né, em 2012 eu deixei de atuar como empresária e fiz uma transição de carreira, me tornei terapeuta e, enfim, fui morar na natureza, morei na natureza 3 anos. Fui da turma dos voadores de parapente, aproveitei bastante esse processo e me tornei terapeuta, abri uma casa holística em Belo Horizonte, né, que durou durante 3 anos, onde passaram vários terapeutas de ponta, onde eu tive a oportunidade de receber os índios, cerimônias, todo tipo de terapia, né. Foi muito rico, mas muito acelerado, um processo também muito, muito bacana. E dentro desse processo, né, eu consegui desbloquear a arte. E me mudei novamente para a natureza, onde eu pude ter a oportunidade de fazer uma imersão criativa, onde surgiu a coleção La Loba, né, que é uma coleção de pinturas baseadas no livro Mulheres que Correm com Lobos. Uma coleção que está sendo exposta em galerias, museus. Hoje mesmo foi bem interessante um contato que eu tive. E a partir dessa coleção surgiu o método Lúdica Terapia, né, porque chegou para mim o propósito de trabalho com as mulheres. E aí, no meio da pandemia, eu, com todo esse conhecimento, né, dentro do digital, com a chegada da coleção, com a chegada do método, a chegada do propósito que eu tinha que atuar, eu comecei a criar umas jornadas na internet, baseadas nos contos do livro Mulheres que Correm com Lobos. E deu super certo, e nós fizemos várias jornadas, e a Ione participou de quase todas, né? Foi muito lindo o processo dela, foi muito rico, assim, maravilhoso. Sou muito grata pela oportunidade de ter conduzido, né, a Ione dentro do processo das jornadas, dentro do aprofundamento que ela fez também depois. E estamos aí, né? Hoje eu já retornei para a cidade, já estou vivendo outros processos também, me recriando, né, dentro de uma nova proposta de vida, porque para quem ficou 3 anos em imersão criativa na natureza, voltar para a cidade no contexto que eu voltei é um pouco diferente, assim, enfim. Mas estamos aí, né, firmes e fortes. E eu queria que a Ione se apresentasse e contasse um pouco, né, de como que foi o processo dela,
dentro da lúdica terapia, dentro da terapia da boneca, né? Que a gente está com esse foco no tema da boneca, curando a criança interior. E eu tenho certeza que ela tem muita experiência boa para contar para todos nós. Então, seja bem-vinda, Ione. Obrigada, Bárbara, pelo convite. Assim, é uma honra muito grande estar aqui com você, porque dentro do meu processo, né, eu comecei, sou da área da social, eu trabalho, né, meu serviço, minha formação é serviço social, e o objeto de trabalho nosso, né, a nosso X da questão é a inclusão. Nós trabalhamos numa perspectiva de inclusão social. E aí o serviço social, ele tem uma característica que é uma característica que é uma ação subordinada. Então, ela não tem muito que fazer a não ser encaminhar. E a gente tinha muito processos que não se concluía e traziam uma sobrecarga grande de trabalho para o serviço público, né? E para os profissionais trazia muito essa questão do adoecimento, né? E eu vivi um processo onde eu tive 2 filhos, estava casada, né? No período que eu te conheci, e já estava muito saturado com a profissão, estava começando a fazer um processo de transição, mas assim, como eu estou ainda vinculada ao serviço público, eu optei por continuar no meu serviço e aplicar tudo que eu aprendi com todos os terapeutas e com todas as formações que eu fiz, né? Meu nome é Ione Neves, né, de Moura, eu sou aqui da região do Leste Mineiro, e no Leste Mineiro a gente tinha muitas iniciativas, mas eram iniciativas holísticas que trazia uma conexão, né? O Floral de Bar, tinha alguns grupos, né? O Peço, e assim, mas não trazia para a gente algo que buscasse mesmo esse contato com a criança, que é o que você faz, né? Quando você se propõe a trabalhar com contos. E esses contos, eles têm um muito grande, porque eu percebo assim, que é uma linguagem que eu entendo muito. Porque eu lembro, assim, hoje ainda fazendo um dos contatos que eu faço, né, com a boneca, eu percebi o tanto que eu me conectava com minha mãe quando ela contava para mim as histórias. E a mãe tinha uma forma de trazer as histórias, principalmente de cunho religioso. Ela pegava algumas histórias para umas coisas, ela contava as histórias bem ao modo dela mesma, que ela podia dar, né? E isso impregnava em mim. Assim, minhas irmãs falam, a Ione é a mais preocupada com a aparência, porque assim, a minha mãe trouxe isso para mim com as histórias, né? E os contos, quando eu entrei em contato com o seu trabalho, né, que eu pude perceber o teor dele, né? Eu não conhecia o livro, e eu nunca consegui concluir também a leitura desse livro, mas os contos entrou em mim assim como luva, porque ele mexe com muita imagens que nós temos e com muitos comportamentos, né? Que você percebe, porque ele parte de situações que dá para a gente perceber no nosso dia a dia, né? São contos antigos, mas que servem muito para a atualidade, são super atuais, casa muito grande, se casa com muitas situações que eu vivenciei. E daí, assim, eu comecei a fazer o processo com você. Eu fiz o primeiro grupo, foi Vasalisa, o conto da Vasalisa, né? E eu percebi uma Sim. melhora muito grande no contato com as minhas sensações corpóreas, o que eu sentia, porque era algo difícil para mim, né? Eu tinha uma dificuldade, estava com a missão de aplicar algumas terapias, e essas terapias elas me pediam, né, uma certa presença. E eu percebia que isso ainda estava um pouco longe para mim, né?
E aí, com o contato Uhum. com esse grupo, né, que foi online, e aí caiu dois paradigmas, assim, dois tabus que eu tinha, né? Primeiro, que seria a questão de estar introduzindo contos para um processo terapêutico, o segundo seria fazer um trabalho online, como que eu ia, né, desenvolver sozinha. E é impressionante, assim, porque a gente entrou num grupo com a egrégora, né, de outras mulheres, onde a gente partilhava e os exercícios eram orientados, né, no grupo, e a gente conseguia fazer e entrar e partilhar, e os processos de uma ajudava a outra, e depois nas partidas a gente percebia que nós éramos todas uma só. Que a questão de uma se convergia com Sim, a outra e que nós tínhamos muito em comum e se sentíamos super seguras de partilhar. Eu me sentia, né? Não sei as demais, mas eu sentia super segura de sim, partilhar e super pertinente às abordagens, porque eu percebia que o conhecimento que era passado por você era um conhecimento bem antigo e ao mesmo tempo atual e um conhecimento baseado naquilo que eu acredito, que é os princípios onde a gente entra em contato consigo mesmo e observa a verdade que vai emergir daí, que é uma coisa que eu acho que não tem outro processo para a gente conseguir melhorar, né, ou caminhar pelas virtudes, se não começar por elas mesmas, né? Qual seria? O sim, amor e a verdade. Então, assim, a acolhida, que eu acho sim, que foi muito bem conduzida, essa acolhida, que eu percebo ali uma amorosidade, um cuidado muito grande com todas as peregrinas, né? Que existia no grupo, tanto das colegas quanto o seu cuidado conosco, permitiu que eu pudesse me sentir segura. Eu sou uma pessoa super desconfiada. Né, assim, quem me conhece sabe que eu tenho uma certa. A Eusilene está aqui, a Eusilene me conhece muito. Eu tenho uma certa dificuldade, eu afasto, fico meio que recebiada, para depois eu me entregar. E no grupo eu me entreguei, me senti super sim, acolhida, me senti assim, como se eu estivesse mesmo no universo onde era possível construir algo, né? Porque assim, com a pandemia a gente estava tão desacreditado de tudo, né? Tão sim, assim, sentindo, né, uma desproteção total, né? E com muitos conflitos sim. emergindo a partir do Uhum. vírus, né? E aí você encontra um grupo de mulheres que estão buscando uma perspectiva. Eu acho assim que aquilo fez com que minha imunidade aumentasse e as minhas questões, né, internas, elas aflorassem e dentro de mim emergisse uma força que fez com que eu tomasse várias decisões da minha vida, que mudou o curso da minha vida. E eu acredito que assim, hoje eu vejo que é para melhor. Na época a gente sente muito, porque é tudo de uma vez, né? A pandemia, filho fora, casamento que acaba, né? Então vem Uhum. tudo de uma vez, assim, e a gente acha que a gente não vai suportar. Sim, Aí depois você vai e observa sim, o filho que depois que a mãe começa a olhar para suas dores e perceber que eles também têm dores, né? Começa a respeitá-los, né? E começa também a ir para o lugar, para o meu lugar de mãe, né? De não de amiga deles, né? Não de passar a mão na cabeça e nem também de ser muito exigente, porque o meu perfil era de uma autoexigência muito grande. E afrouxando isso em mim, eu posso afrouxar isso na minha relação com eles, né? E aí percebê-los que crescendo, né? Hoje meu filho mais velho, assim, ele partilha comigo assim, momentos de crescimento que eu fico assim, nossa, muito orgulhosa. Mas eu percebo muito que foi em função desses movimentos que eu fiz, né? E ver, tipo assim, que o meu processo de separação foi bom para mim, foi bom para o meu primeiro esposo, né? Para ele foi muito bom também, eu percebo ele bem. Isso me traz um conforto muito grande de perceber, sim, que às vezes a cabeça da gente, por questões de crenças, níveis de crença, preceitos morais, traz para a gente uma informação de que tudo é insuportável, que aquilo não é certo. E aí, quando você
entra num processo que você vê que aquilo que você está vivendo não é verdadeiro, que aquilo já acabou, que aquilo já não, né, aquela forma de estar no mundo já não se te serve mais, e você entra e busca coragem, né? Porque os grupos, eu acho que o grupo que eu participei, Vasalisa, tem o outro, esqueci o nome, que eu participei, que é da A A Donzela. donzela. Isso. Acho que você participou Quase de quase todos. todos. Eu acho que pelo menos uma vez você passou por todos. E que aí quando você observa, né, que você pode sim receber esse apoio, e esse apoio é você que vai se dar dentro de um grupo onde todas as mulheres estão fazendo a mesma coisa, né? Inclusive quem está conduzindo já passou por esse processo, né? Que partilha com Com você certeza. desse caminhar. E aí você vê assim, não, eu posso assumir, eu posso fazer as minhas escolhas. Eu posso assumir essa responsabilidade, que eu acho que é uma grande questão para nós mulheres, é assumir a responsabilidade e assumir a capacidade de escolha, que isso é muito trabalhado nos grupos, né? É você tomar a diretriz da É, sua vida. Aqui eu vou escolher, pode sim. ser que essa escolha que eu faço não seja dito como boa, entre aspas, né? Nesse primeiro momento. Uhum, Mas lá na frente, quando você está sim. conectado com um processo onde você está percebendo na sua intuição, quando você entra em contato com a sua boneca, né? Sim. E pergunta para ela o caminho, e Aí, começa a entrar que em contato com o seu delícia. coração, a gente não tem outro, não tem como você duvidar disso, né? Entra em contato com Deus no seu Aham, coração. Eu acredito muito nisso. Entrar em contato com a sim. criança é entrar em contato com a amorosidade, é você entrar em contato com a parte nossa que nos conduz para o caminho da nossa verdade, da nossa essência, né? Trilhar Sim, por noites escuras, né? Você fala, você usa um sim, termo com a gente que é entrar pela floresta, não é isso? Pela sim. floresta. E, Rony, pode ir falando aí que eu vou ter que ir lá fora ver a minha criança, que é a minha gatinha que tá miando, Ok. mas eu tô te ouvindo. Vamos lá, vamos É, juntos. é entrar pela Ah, floresta escura, né? E entrar em oi, filha. contato, né? Hein? Sair do colo Hum, da mãe boa demais e entrar em uhum. contato com essa madrasta, né? Que é as decisões, a responsabilidade que nós Vem temos que cá, tomar Dara. e, e entrar Aham, e ancorar a menina sabida, né? Que temos em nós, porque a gente vai percebendo as fraquezas, né? Que é o nosso eu inferior. A gente percebe a criança sim. e a gente vê também a força do nosso eu superior e desse Deus que nos conduz internamente, Uhum, que nos leva para o caminho, sim. para os trilhos, né? E que Uhum, se a gente não entrar em contato com esse dragão, passar por ele, né? Passar pela floresta escura, e a gente não consegue chegar, de fato, na menina sabida. E nem consegue a conexão com a nossa criança, que é feita através sim. da lúdica terapia, através da nossa boneca, né? A boneca vai nos que a gente busca fora do lúdico, né? Para que a gente Uhum, possa conectar sim. dentro, né? Não tem nada fora, o que é dentro. Não existe isso, né? Dentro desse Sim. espaço onde a gente trabalha com o imaginário. É buscar o Uhum, imaginário para refletir dentro do nosso inconsciente, né? E não trabalha o inconsciente sim. individual. Uma mulher, quando dá um Uhum, passo, ela leva muitas outras com ela, né? Porque a sim. Bárbara acompanha várias Vou mulheres. ter que ir lá. Eu também tenho as clientes que eu acompanho. E isso vai sendo passado. Então, assim, é um trabalho que é para além do que foi feito comigo, num Sim. grupo, né? Aham, com certeza. E ótimo, perfeito. Tive que ir lá, gente. Estava miando demais. Sou apaixonada com essa gatinha. É, então, é isso, esse cuidado, né? Essa atenção com aquilo que precisa ser visto, né? Aqui mesmo, por exemplo, foi né? Estava miando e estava tendo um chamado, eu fui lá, atendi, ela parou de miar e tá tudo certo, eu continuo,
né, bem, feliz, tranquila, fazendo o que eu tenho que fazer. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer com a nossa criança. É ter atenção para o chamado dela, né? E assim como a gatinha estava miando aqui o tempo todo, e eu tive que parar tudo, olhar e ver o que ela queria, a gente tem uma criança ferida dentro de nós, todas nós, gente. Pode ser a pessoa que teve a melhor criação do mundo, que teve a melhor família do mundo, entendeu? Todas nós temos uma criança que precisa ser vista, amada, acolhida, né? E esse é o trabalho fundamental dentro do processo terapêutico. Então, é a base de todo o processo, né? A cura da criança na relação com a mãe e na relação com o pai, né? As primeiras etapas da jornada são essa. A cura da relação com a mãe, ancestralidade feminina, e a cura da relação com o pai, né, que está relacionada à madrasta. Então, para quem não conhece, né, a Ione está falando do conto Vasalisa, que é um conto russo, é um conto do livro Mulheres que Correm com Lobos, é um conto riquíssimo de iniciação completa da vida de uma mulher. Esses contos, eles são muito antigos, e eles trazem no seu esqueleto informações preciosas sobre o desenvolvimento da psique feminina. Então, nós temos uma jornada a ser trilhada dentro da nossa psique, onde existem etapas que nós devemos passar, né? E se alguma dessas etapas ficou perdida na infância ou no decorrer do processo, a gente tem dificuldade de avançar, principalmente na infância. Se a gente não consegue fazer a transição, por exemplo, da mãe boa demais para a mãe selvagem, na adolescência, fica muito difícil avançar nos outros processos na vida adulta, né? E o conto, ele fala basicamente de uma menina que no leito da morte da mãe, recebe uma boneca, né, que vai conduzi-la pela floresta escura da psique até a mãe selvagem. Então, a mãe boa da menina precisa abrir espaço para ela ter acesso à mãe selvagem. E isso normalmente não acontece. Normalmente, as mães biológicas são muito superprotetoras, ou às vezes foram ausentes demais, né? E isso compromete o desenvolvimento dessa travessia, né? E muitas vezes nós temos aí mulheres que não conseguiram fazer essa transição e que se tornam mulheres infantilizadas quando adultas, porque não conseguem dar sequência aos processos. Os homens também, mas o foco do meu trabalho é com as mulheres, esse é o meu propósito, né? Mas pode ser adaptado para os homens também, com algumas diferenças. Então, essa dificuldade que muitas pessoas têm de avançar, né, que está ligada ao medo do lugar desconhecido, ao medo do novo, né? Então, assim, isso é muito comum. Você vê mulheres muito medrosas, que não conseguem fazer nada sozinhas, né? E que vivem, às vezes, num círculo de giz, que podem ultrapassar, mas não conseguem ultrapassar porque existem crenças, bloqueios que limitam, né, essa autoexploração, né, a exploração do seu potencial, que limitam o acesso ao seu fogo criativo. Então, essa menina, ela faz a travessia para a mãe boa demais, que é a Baba Yaga, né, e recebe o seu fogo criativo. E de posse do seu fogo criativo, ela é capaz, então, de ocupar o seu lugar no mundo, né? E é mais ou menos esse o processo que a Ione está contando, que ela fez. São algumas etapas que ela cumpriu e que todas nós temos que cumprir, não só uma vez, mas diversas vezes na vida. E o meu papel ali, o que eu vejo e sinto hoje, sabe, Ione, é que eu tive a felicidade de iniciar o processo, né? É muito interessante a minha jornada de vida. Eu sempre estou acompanhando as tendências. Eu não sei como, gente. Eu, sinceramente, não sei como. Mas quando começou a internet no Brasil, eu entrei para um grupo, eu estava da faculdade, entrei para um grupo de desenvolvimento de interface gráfica. Então, eu comecei a trabalhar com a internet em 97, praticamente quando a internet chegou no Brasil, assim. E aí,
Então, eu estava ali, quando iniciou, por exemplo, Facebook, Instagram, eu fui uma das primeiras a entrar, sabe? Quando iniciou o ensino à distância no Brasil, eu também estava lá no meio, né? Então, todo o processo de ensino à distância dentro do corporativo, eu participei. E agora, com as redes sociais, né? Eu entrei nesse movimento aí, meio que na intuição, criando essas jornadas, e também por uma necessidade interna de servir, né? Uma necessidade interna do meu ser, de servir. Então, ali na pandemia, eu falei, gente, eu tenho tanto conhecimento, tanto que eu posso oferecer, tantas experiências, que eu tenho que criar algo que eu possa fazer online, porque eu também estou aqui na natureza e eu preciso conectar com as pessoas e conectar com as pessoas certas, né? E então esse acesso à intuição, né? A boneca fala muito disso, a cura da criança, né? Que é a ponte para a intuição. A nossa criança é a ponte para o nosso instinto criativo, né? Para a nossa criatividade. E eu sinto que um dos arquétipos que eu trago muito forte, Oni, é o arquétipo da criatividade, sabe? A energia da criatividade, a energia da inovação, a energia do fogo, né? Inclusive, um dos meus nomes, meu nome tântrico é dançarino do fogo. O fogo traz essa energia da criação, né? Então, quando, por exemplo, alguém que tem um arquétipo como o meu entra em contato com outras mulheres que precisam, naquele momento, daquele arquétipo, automaticamente eu ativo essa energia em você. E eu sinto que foi mais ou menos o que aconteceu. Naquele momento, você estava precisando um pouco da energia que eu tinha para oferecer. E quando você entrou para o grupo, e quando as peregrinas, né, que ressoaram com a minha energia, entraram para o grupo, elas se sentiram ativadas naturalmente por esse arquétipo, né? Que eu brinco que é o arquétipo da Baba Yaga, um pouco, né? Assim, aparentemente eu não sou muito Baba Yaga, mas quando eu pego um pincel para pintar, eu acho que ela se mostra, né? Então, a gente está entrando numa nova era, onde as coisas vão começar a funcionar completamente diferente de como a gente conhece. Isso já está acontecendo muito por aqui, né? E vai acontecer cada vez mais. E uma das coisas que eu tenho observado muito forte é a presença dos arquétipos. E como que os arquétipos podem nos ajudar, né? Então, por exemplo, eu estou em contato com uma mentora hoje e eu raramente me identifico com qualquer trabalho de mentoria. Eu sempre segui um caminho muito solo. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Mas essa pessoa me despertou um chamado. E eu falei, que interessante. Eu me identifiquei com ela. Eu estou sentindo um chamado para fazer esse workshop dela, eu estou sentindo um chamado para ver as lives dela. E quanto mais eu vejo, mais eu acho interessante. Eu falei, olha que bacana. Só de ouvir o que ela tem para falar, só de é, participar do workshop, já ativou uma energia que talvez eu esteja precisando no momento para dar mais um passo na minha jornada aqui no digital. Então, é por aí, sabe? A energia dos arquétipos. E a ludicoterapia trabalha com a energia dos arquétipos, dos contos e das etapas dos contos, né? Dentro dos personagens. Então, as pinturas da coleção La Loba, elas fazem referência a esses arquétipos de cada etapa dos contos. Né? Então, cada pintura, ela traz um arquétipo específico e se você se identifica com uma pintura ou outra, você ou está precisando daquele arquétipo ou você está vivenciando aquele arquétipo no seu momento de vida. É muito interessante. Né? E aí a gente trabalha muito com o arquétipo da boneca. O arquétipo da boneca traz a criança interior e traz a conexão com a essência. Traz a conexão com os dons, talentos, qualidades únicas de presença que cada um de nós trouxe para manifestar no plano físico. Então, existe a Ione, né? Personalidade, e existe a Ione, o ser.
né? Quem é a Ione, o ser? O que ela veio fazer no mundo? Qual que é o propósito dela? Por que ela veio exatamente nesse momento planetário? Quais as qualidades únicas de presença que ela trouxe para manifestar? Será que é a alegria? Será que é a criatividade? De que forma ela pode contribuir com o seu arquétipo principal para o mundo, né? E essa é a jornada. A jornada é para a gente descobrir exatamente quem é esse ser que eu sou também, esse ser multidimensional, né? Esse ser que traz uma assinatura única no universo, né? Esse ser pôde se expressar bem, no meu caso, quando eu criei a coleção A Loba. Então, é um sentimento de realização profunda, muito interessante, assim, né? Como se, ufa, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu cheguei onde eu tinha que chegar, sabe? E por quê? Porque é como se eu tivesse carimbado a minha marca no mundo, sabe? Principalmente depois da exposição no Museu de Congonhas, eu fiquei muito feliz. Eu falei, tá lá, tá registrado. Eu consegui, sabe? Eu consegui deixar minha marca no mundo, eu consegui deixar algo original no mundo. É algo que surgiu a partir da minha jornada e que vai estar disponível aí até para futuramente os estudantes, as mulheres no futuro verem que naquela época existia um livro que chamava Mulheres que Correm com Lobos e que as mulheres estavam trabalhando a ascensão do feminino no planeta, porque até então o planeta era gerenciado por uma energia patriarcal distorcida, né? E que era o momento de elevar a energia feminina para equilibrar as energias do planeta e criar um mundo melhor. Porque futuramente vai ser outra história, né? Mas a gente vive essa realidade hoje. E é inegável como que as energias estão distorcidas, tanto nos homens quanto nas mulheres. Uma falta de consciência, né, incrível. Né? Depois que eu voltei para a cidade, eu fiquei chocada com o que eu vejo, eu fico chocada todos os dias. É, é um Né? processo que assim, né, que a gente percebe assim, que a gente está caminhando, né? O que você faz, tem várias outras mulheres, essa pessoa que você citou, né, que você está acompanhando o trabalho, é uma semente que vai sendo colocada para que a gente possa retornar ao feminino, que é muito urgente, né? Essa energia, a manifestação dessa energia para a preservação da espécie. Não é, né? A gente precisa de que isso seja ancorado novamente, porque o que a gente percebe que é desse masculino que vem sendo que vem nos conduzindo, né, até o presente momento, é Sim. algo de muita violência, de muita agressividade, de muita destruição, né? E Uhum. ancorar o feminino através da arte, onde você pinta, faz uma coleção, você volta para dentro de si e conecta com essa parte sua, né? Que é essa parte que vai te trazer algo que realmente faz sentido na sua vida. E isso é impresso para todas as mulheres e isso traz para a gente, né? É um hábito que você está colocando lá no inconsciente coletivo, que qualquer mulher pode ir lá e buscar e se conectar com isso. Qualquer mulher, independente de onde Quando eu está. consigo, exatamente, quando eu consigo chegar lá, você consegue também. Todas vocês que estão aqui conseguem também, porque se eu conseguir, vocês conseguem. Né? E esse é o recado que eu estou passando quando eu carimbo essa vitória, sabe? É como se fosse uma impressão mesmo no universo. Eu dei esse passo. Se eu dei, você pode dar também. Né? E então, assim, é observar o que eu faço de melhor, né? Tá, eu fui empresária, eu sei fazer, eu sou multi, né? Multi. Mas o que eu faço de melhor? O que eu faço, assim, que é único, né? É o meu traço, né? Então, desde criança, eu lembro, quando eu era pequenininha, eu desenhando e um monte de amiguinho em minha volta. Ah, o desenho dela. Na faculdade, a mesma coisa, os desenhos de modelo vivo, né? Eu fiz design pela Fundação Mineira de Arte Aleijadinho, e na aula de modelo vivo era a mesma coisa. Eu desenhava lá e, de repente, aquele tanto de colega lá em volta, professor elogiando. E aí, naquela época, eu não entendi muito bem
Mas hoje eu entendo. Por quê? Porque o que eu tenho de mais forte, né, o que o meu ser traz de original para apresentar para o mundo é o meu traço, é a minha pintura. Esse é o meu dom, único, original. Você pode criar uma coleção La Loba, mas não vai ser igual à coleção que eu criei. Ela é única, original, entendeu? Ela vem, não é cópia, nada que eu faça é cópia, graças a Deus, detesto copiar, eu acho assim, uma perda de tempo. Se a gente tem um universo tão rico dentro de nós, por que que eu vou ficar copiando o outro, né? Mergulha dentro, vai lá e resgata seus tesouros, entendeu? Para de olhar para a grama do vizinho, olha para dentro, sabe? Aprende a olhar para dentro, mergulha, encara os processos, enxerga o que precisa ser visto, entendeu? Trilha a sua jornada, né? Porque quem fica querendo viver a jornada do outro é a criança ferida, é a criança carente, é a criança mal resolvida com pai e mãe, né? Que fica querendo aquilo que é do coleguinha, né? Não é? A criança que fica querendo o que é do coleguinha é o adulto que depois fica querendo pegar aquilo que é do outro e não olha para si mesmo. Então, a cura na relação com pai e mãe é uma coisa maravilhosa, gente, e é possível. É como se a gente ocupasse o nosso lugar, sabe? Quando a gente ocupa o nosso lugar no sistema, a gente ocupa o nosso lugar no mundo. E aí você não tem vergonha de falar, de ser quem você é. Você não tem vergonha de se mostrar, você não tem, né, é, não tem medo de nada, você sabe, você está no seu caminho, você está ancorada pela sua ancestralidade, você sabe quem você é, você sabe o que veio fazer no mundo, você está dentro do seu plano divino, então não tem por que temer. Você está ancorada pela espiritualidade. Por quê? Porque você está fazendo o que você veio fazer, entendeu? Não tem dúvida. Então esse é o lugar que a gente deve almejar, sabe? Porque assim, passar pela vida, né, sobrevivendo, é muito pouco perto do potencial gigantesco que a gente tem dentro de nós, né? Então, usar essa energia de forma positiva, né, a favor do planeta e não distorcer, porque ocorre também muitas vezes a pessoa, ela até consegue chegar no lugar, mas ela distorce a energia, né? Ela não usa serviço da luz, ela usa serviço da sombra. Então, também não é o caso, né? Tem muita gente talentosa aí usando a serviço da sombra. E a gente focar na luz, né? Em Jesus Cristo, né? No planeta, na Mãe Terra, nos seres ascensionados, né? A gente não está aqui sozinho. A gente é multidimensional, tem uma galera aí ancorando a gente, né? Vamos acordar para isso. E então, assim, toda a jornada até aqui, muito ancoramento, muita força, muita fé, né? Não é fácil, porque é um sistema que ainda está dentro do cubo, né? Como diria a Cabala. Está todo mundo ali dentro do cubo. Poucas pessoas saíram do cubo e estão enxergando a verdade. Então, está todo mundo preso na caverna de Platão, né? Pela filosofia. E a gente tem que almejar sair disso. E é interessante que no primeiro momento, quando a gente começa a sair da caverna, a gente fica achando um diferentão, né? Estranho e um receio de que, na verdade, alguns amigos vão embora, alguns familiares afastam, né? Porque você começa a tomar postura diante de alguma coisa. Se você tomar postura demais, se você é agressivo, você começa a ir para o seu lugar, você vai perceber que talvez você tenha que mudar a sua forma de lidar com as pessoas vão estranhar, né? Se você for muito passivo, você começar a se posicionar, as pessoas também começam a estranhar. Então, assim, é um processo que exige, para chegar no fogo criativo, a gente tem que realmente entrar dentro da floresta e às vezes a gente vai chorar muito, vai passar por todas as emoções, medo, raiva, culpa. A culpa ainda vem, né? De vez em quando vem, porque você observa que algumas dinâmicas elas não podem continuar, o nosso corpo não sustenta. E é interessante, Bárbara, que quando eu começo a ir para a incongruência, quando eu começo a ir para algo que meu corpo não quer, que eu não quero, começa uma dor aqui nas costas. Ela faz assim, ela me pega, assim, sabe? Eu já sei. Tô falando besteira, tô entrando em contradição,
com a minha vontade e isso já não é permitido pelo meu corpo. Eu já entro em contato com ele e já não dou conta mais, sabe? Sim, porque existe já uma nova... Foi feita uma nova sinapse, né? Já tem um novo comportamento aqui. Perfeito. E isso pode ser que me deixa com culpa, né? Aí eu tenho que ter Sim. coragem de passar por essa abstinência, que é igual álcool, né? Você sair de um velho hábito é como você fazer um tratamento de alcoolismo. Você tem que passar pela abstinência, senão você não vai conseguir. Porque voltar atrás, Sim. o seu corpo não vai suportar, porque vai adoecer, com certeza. E a doença, depois que você tem consciência, ela vem com muito mais intensidade, né? E a questão é a gente continuar firme com o sentimento de culpa, porque a culpa a gente vai dando lugar para ela, vai acolhendo a sensação que a gente aprende a fazer isso, né? Com o que você, nas condições, você traz ferramentas para a gente que é para o dia a dia. Não tem como você sair fora daquilo que você ensina. O que precisa ser visto, o que eu faço, qual a direção que eu vou tomar com a boneca, né? Isso é para a vida toda, né? Quem sai disso, desconecta, né? Sim. Se a gente quer conexão Sim. com a nossa essência, a gente vai ter que encarar o que precisa ser visto todos os dias, né? É uma buzinada nas costas que a gente toma, na rua que a gente leva susto. Oh, o que precisa ser visto? Perfeito, Ione. É isso aí. Uma pessoa que te xinga no seu trabalho, aí você fica com raiva, o que precisa ser visto? Vou anotar isso aqui, o que precisa ser visto. E tomar um tempo, né? Porque esse é o contato com o feminino. Sim. O feminino, ele gesta, ele espera, entra em contato com aquilo que você sente, valida o que você sente e vê o que é que está sendo incongruente, porque às vezes a gente passa a mão na cabeça da gente. A gente é a mãe boa demais, né? Aí tem hora que a gente precisa de disciplina, essa criança ferida precisa de disciplina. E a Bárbara chama muita atenção da gente. As condições, né? Precisa de acolhida. E às vezes a gente precisa dar voz à nossa Baba Yaga também, não é só flores não, entendeu? Porque tem situações na vida que você, às vezes, tem que rodar a baiana e tá tudo certo. É saber, né, quando, como e de que forma usar os arquétipos, né? O feminino não é só flores, né? É você saber se posicionar também e se colocar, né? Porque senão o mundo passa por cima. Então, a gente tem que ter esse discernimento, né? De quando, como e de que forma atuar no mundo. E isso a gente só consegue com autoconhecimento, que é isso que a Ione está trazendo. O que é o autoconhecimento, né? É saber como a gente funciona. É saber se conectar com o próprio corpo, saber ouvir o que o corpo está querendo dizer, saber enxergar o que precisa ser visto, por trás de cada situação, de cada sentimento, por trás de cada pensamento, né? Há muito tempo atrás eu não tinha conexão com os meus pensamentos, aí quebrava um monte de coisa, tropeçava e não sabia por quê. Quando eu comecei a observar, falei, gente, olha aí o motivo, né? Os pensamentos são arteiros, né? E a mente, ela é a mente, o corpo sabe o caminho. E eu acho que a gente se conectou bastante também por causa desse conhecimento do corpo, né, Ione? Como eu fiz a ADEP, então eu estudei 3 anos, trabalho corporificando a consciência, né? Então, o trabalho da lúdica terapia também tem essa base do corpo que eu buzino na cabeça de todo mundo o tempo todo. Atividade física, respiração, disciplina, conexão, né? E que me facilitou muito, assim, eu não tenho ADEP, mas eu tenho a focalização, que é o contato sentido no corpo também, né? E a própria constelação familiar, a formação em constelação familiar também, traz para a gente muitas ferramentas. Mas pro dia a dia, no dia a dia, né, o que você traz lá no seu trabalho da lúdica terapia é funcional. Porque às vezes você vai. Sim, às vezes eu vou ter que entrar num processo onde a constelação me traz muitas ferramentas, mas aí eu tenho que ter um tempo. Agora, no meu trabalho, por exemplo, eu preciso de coisa rápida. Eu tenho que perguntar para minha boneca rapidamente qual o caminho que eu vou seguir, uma decisão rápida, e ali, assim, papo né? Eu peguei, recebi a informação e eu vou seguir aquilo ali. O que precisa ser visto? Eu deixo a resposta para. Às vezes vem até de noite.
Mas ali eu tenho que tomar a Sim, atitude, né? Eu tenho que entrar, eu tenho que tomar a rédea da minha vida e tomar atitude, porque eu estou sentindo. Eu não posso ser negligente comigo, porque acusar pai e mãe perfeito. de negligência é muito fácil. Agora, a gente Uhum, faz isso o tempo todo com a gente. Né? O que o meu, uhum, né? O que é triste de olhar, acho que dentro desses processos todos, é quando a gente percebe que nós reproduzimos uma lógica de autoexclusão, de autoabandono, de autorrejeição. E aí, aplicar isso na vida da gente é justamente fazer o caminho inverso. Agora eu vou me amar, agora eu vou me cuidar. Mesmo que tenha alguém me esperando, primeiro, né, como terapeuta, a gente faz muito disso, a gente faz uma agenda muito puxada. Mas, com o processo que eu aprendi dentro dos grupos que você, né, conduziu, eu dou um tempo para mim. Porque às vezes eu não vou dar conta de seguir, né? perfeito. Seguir, porque aquilo ali é o meu chamado. Bem, né? Você oferece no grupo, ela dá para a gente condição para dar uma sequência Ah, e não desconectar, né, do nosso autocuidado. perfeito. É isso, né? E aí, você me lembrou de uma questão que é o trabalho, né? Eu tenho feito alguns trabalhos de mentoria. E aí eu observo algumas pessoas, muitas pessoas hoje em transição de carreira, né? É, precisando fazer essa transição e usando as redes sociais como uma opção, uma alternativa, mas de repente ela já vem de uma proposta de trabalho fixo, né? Onde ela não se permitia ter esse tempo, né? Ter esse tempo para respirar, ter esse tempo para ouvir, para enxergar o que precisa ser visto, né? E aí o trabalho que a gente tem que fazer é de mudança de padrão mesmo, padrão mental, de mudança de padrão de comportamento. Então esse aprender, voltar a aprender a sentir, voltar a aprender a ouvir, né? O que a criança tem a dizer sobre você, qual é a necessidade da criança interior, que é o trabalho que a gente faz com a bonequinha, a gente pode até fazer daqui a pouco, né? Quem quiser já ir pegando aí um objeto ou uma bonequinha, algo que possa representar a sua criança interior, a gente vai fazer aqui um exercício breve para vocês sentirem um pouco como que é esse trabalho. E a gente não aprendeu, na verdade, né? A sentir, a parar, a dar essas pausas. E essas pausas são extremamente importantes para a saúde de toda mulher, sabe? Na yoga, e eu pratico yoga há muitos anos, eles enfatizam bastante isso, assim, que a gente precisa de pequenas pausas durante o dia para acessar a intuição, né? E o trabalhinho com a boneca é uma proposta de pequenas pausas durante o dia. Então, você está trabalhando, de repente sentiu algo diferente, aconteceu uma situação, né, que te fez sentir algo diferente. Para tudo, né? Seja uma reunião no restaurante, o que quer que seja, para tudo, se recolhe um pouco, conecta com o sentimento, né? Faz o trabalhinho, muda a informação no campo e depois volta de um outro lugar. Porque se a gente continua com aquele sentimento negativo e a gente não olha para ele, isso só vai criando novos sentimentos negativos, vira uma bola de neve, cria situações indesejáveis na vida. Então a ideia é a gente ter esse olhar atento diário com aquilo que acontece conosco, né? E aí, o seu filho pode ser um espelho, um animal de estimação pode ser um espelho do que está acontecendo com você, né? Então, é ficar atento também ao que está acontecendo à sua volta, né? E enxergar o que precisa ser visto e fazer o trabalhinho. Tem conta, é parte de nós ou do nosso campo familiar. Então, tudo é ferramenta de autoconhecimento, né? Se a gente começar a observar muito bem, e se a gente enxerga rápido também, a gente consegue mudar no campo, né? Que campo, Bárbara? Esse campo de informação que existe
sobre nós, que contém tudo sobre nós. Então, existe um campo de informação que a gente não consegue ver, mas as informações sobre nós, sobre o nosso campo familiar, sobre o campo social, estão aí. E elas contêm tudo que a gente precisa saber sobre nós, sobre o nosso plano divino. Está tudo já registrado. Existem alguns caminhos que já estão traçados. Né? Existe o livre-arbítrio? Existe. Mas tem uma trilha, sabe, que é só nossa, com algumas opções que a gente pode escolher. E aí é isso. Se a gente conhece mais ou menos o que contém essa trilha, fica mais fácil da gente ir montando esse quebra-cabeça, né? Porque a vida é um grande quebra-cabeça que a gente vai montando aos poucos e vai entendendo a nossa jornada, o porquê, né, que as coisas acontecem. Então é isso. Acho que a gente falou até, né? Se alguém quiser perguntar, fique à vontade. Estamos aqui à disposição. Então, o trabalho da ludicoterapia, né, ele foi adaptado depois que eu voltei para a cidade, porque meu contexto aqui é completamente diferente do contexto que eu vivia, e está tudo certo. Se eu não tivesse voltado, talvez não teria feito as exposições, eu não estaria tendo as oportunidades que eu estou tendo, né, de mostrar esse trabalho para o mundo, e está tudo certo. Eu tenho feito menos as jornadas, né, e fiz uma adaptação para uns trabalhos no Zoom, com mais pessoas, que eu chamo de aprofundamento coletivo, né? Então, eu tenho lançado alguns aprofundamentos coletivos com valor simbólico, para a gente trabalhar pequenas partes das etapas, de repente fazer um trabalhinho da boneca um dia, só de cura da criança, né? Fazer um trabalho de cura com o pai, e aí a gente vai pegando cada parte, né, dessas etapas e fazendo um trabalhinho de uma hora e meia, nesse aprofundamento coletivo no Zoom. Por um valor simbólico, porque, gente, tem que ter a energia da troca, né? Senão não é saudável nem para vocês, nem para mim. Então, a Viviane está perguntando, como é o exercício com a boneca na prática? Vocês já falaram e eu dormia no ponto aqui. Então, Viviane, a minha sugestão é que você procure uma boneca. Se você não tiver uma bonequinha aí por perto, um chaveirinho, algo que represente a sua criança interior. Que a gente vai fazer esse trabalho na prática daqui a pouco, tá? Eu estou falando um pouco sobre a ludicoterapia, sobre as opções e alternativas aqui que a gente pode oferecer. E daqui a pouco, no finalzinho, a gente faz o trabalho com a boneca. E aí serve para todo mundo. Pode ser um objeto, pode ser um chaveirinho, e pode ser uma bonequinha mesmo, se você tiver. Então, o básico é esse aprofundamento coletivo, semanal, sobre alguns temas que eu sinto de trazer, né, e que vão já ser de grande ajuda no seu processo, tá? Quem passar por esses encontros e gostar e quiser fazer terapia comigo, aí tem duas alternativas. Tem o aprofundamento VIP individual e o aprofundamento VIP com 3 pessoas no Zoom. Que aí é uma alternativa que eu encontrei também para viabilizar para algumas pessoas. E tá super funcionando, tá bem legal. Inclusive tem um grupo que tem 2 pessoas, está faltando mais uma. Quem sentir de entrar, me manda uma mensagem, né? O trabalho ele acontece pelo Zoom, ele acontece toda segunda-feira, no final do dia, às 18h30. Toda segunda-feira, às 18h30, tem um grupo no Zoom de 3 pessoas, mas está faltando uma, né? Da terapia, onde a gente trabalha em grupo as questões individuais de cada uma, onde a gente pode aprofundar e sempre trabalhando na prática, com exercícios, para você poder perceber na sua vida essas transformações. Quem gosta de trabalhar mais individualmente, tem o aprofundamento VIP individual, né? Que a Ione fez vários, renovou várias vezes, né, Ione? Foi muito legal. Já atendi várias mulheres desde a época das jornadas, então elas faziam jornadas, depois faziam aprofundamento VIP individual. Na época não tinha esse com 3 pessoas, ele surgiu agora, por uma necessidade do momento, do país, né, para viabilizar para algumas mulheres. Eu fiz assim, essa adaptação. E
eu tenho oferecido também o aprofundamento Prime, que é para as clientes VIP, que aí eu trago sempre um tema complementar, porque não basta só a terapia, né? A terapia sem trabalho de corpo fica capenga. A terapia sem trabalho de respiração fica capenga. A terapia sem apometria, às vezes o trabalho é tão forte, às vezes é tão pesado o campo da pessoa que precisa de apometria, gente. Apometria é uma limpeza espiritual no campo da pessoa. Então, o aprofundamento Prime, ele inclui a espiritualidade, ele inclui trabalho de respiração, ele inclui trabalho de corpo, onde eu trago algumas poses, algumas práticas, né? E aí são pequenas pílulas que eu vou oferecendo para as clientes VIP, né, de acordo com a necessidade delas. E como que funcionam essas pílulas? Pelo Zoom também. São como se fossem sessões no Zoom, que a gente vai combinando e eu vou incluindo no tratamento, né? Meu trabalho todo é online. Hoje, desde a época da pandemia, é online, eu me dou muito bem no online, eu sinto que eu consigo atender bem, né? É isso. E, por fim, né, eu vou retomar a mentoria. Por quê? Porque eu tenho visto várias mulheres tentando fazer essa transição com muita dificuldade, né? E eu já tenho um caminho tão grande, né? Assim, claro que tem pessoas que estão muito além de mim, mas assim, eu tenho a minha jornada, o meu caminho, e eu sei que eu posso contribuir, né? Por quê? Porque para você estar no digital, não é preciso tanto técnica, é preciso mais uma mudança de mentalidade, de estilo de vida, né? De alguém, por exemplo, que veio do, do por exemplo, do mundo do trabalho convencional, né? Engraçado porque eu não sei nem falar, porque é tão distante, assim, a vida inteira, né? Desde que eu era empresária, eu sempre trabalhei como profissional livre, assim. Mas então, quem vem do sistema lá do empregado, ele tem que fazer uma mudança de mentalidade, ele tem que fazer uma mudança de estilo de vida, de padrão, sabe, de pensamento. É uma ressignificação mesmo, mental, muito mais do que técnica. Porque você não precisa dominar as técnicas do Instagram, né? Você não precisa dominar a técnica de nada, você precisa aprender a adentrar nesse novo mundo, que é um mundo da nova era que funciona diferente. É um mundo do tempo livre, é um mundo que você vai ter que aprender a gerenciar o próprio tempo, em que você vai ter que aprender a definir quais são as prioridades, as tarefas, né? O que é melhor para você. E aí entra também as técnicas da ludicoterapia, né? O que é melhor para mim hoje, né? Aprender a ouvir o campo, né? A gente vem de um sistema que eu pelo menos na época, muito tempo atrás, eu trabalhava com project, com gestão de projeto, e aí você definia um planejamento para o mês inteiro, né? Isso não existe mais. É o dia, gente. É sentir o dia, você tem uma intenção durante o mês do que você pretende fazer, e a cada dia você vai sentindo o chamado do campo, né? Então, assim, a gente definiu essa live que dia, Ione? Anteontem, né? Que veio para mim, assim que eu acordei, veio a mensagem, fazer uma live com Ione. Aí já coloquei em prática a informação que veio. Então, a Bárbara Brenna, uma física, né, trabalhou na NASA, criadora do livro Mãos de Luz, autora do livro Mãos de Luz, fala que no futuro as crianças vão para a escola para aprender a acessar o campo. Aprender a acessar o campo de informação que contém tudo sobre nós e que sabe o que é melhor para nós. Então, é mais por aí do que focar em ferramentas, técnica e ferramentas, sem mudança de mentalidade, mudança de padrão, sem liberação de crenças, bloqueios, né? E sem você aprender a negociar o seu serviço, o seu trabalho aqui nas redes, não serve para nada, né? E aí eu sinto que eu posso contribuir bastante como executiva, como tive a empresa há muitos anos, né? E principalmente, né, com o meu arquétipo, que é o arquétipo do criador, ajudando você a criar um produto
único. Pegar tudo que você sabe, tudo que você é, juntar no caldeirão da Baba Yaga e gerar algo único, que só você vai poder oferecer, né? E aí sim, você ocupa o seu lugar no mundo digital, porque é algo único, é original, não tem como copiar, entendeu? E aí você vai seguir também dentro da jornada digital, né, ocupando o seu lugar. Eu devo fazer um workshop, né, em breve, em julho, mas depois da oficina da boneca. Eu vou fazer um trabalho presencial também aqui no meu ateliê, que é a oficina da boneca, e Ione está convidada, tomara que você venha. E depois da oficina da boneca, aí sim eu vou lançar o workshop para falar um pouco mais sobre a mentoria, e em agosto a gente começa com o trabalho em grupo da mentoria, né? Que aí eu vou criar um grupo no WhatsApp, no Zoom, onde a gente vai trabalhando aí dentro do seu caminho, criando esse projeto, esse produto original aí para colocar para o mundo. Porque não tem volta, gente. É um caminho sem volta. Então, quanto antes a gente puder colocar o nosso pezinho lá, quem sentir esse chamado no coração, não perca tempo, né? Então é isso. Você gostaria de comentar, compartilhar mais alguma coisa? Que a gente vai Eu só fazer o trabalho. só assim, deixar aqui minha gratidão, né, pela sua participação e pela sua contribuição, né, no período foi muito difícil para mim. E dizer que é possível, né, sim, né, eu tenho dupla jornada, hoje, né, eu trabalho numa instituição pública e atendo como terapeuta dentro da medida do possível, né, e a gente Aham, precisa desse suporte, a gente precisa estar conectada com as pessoas que têm a mesma linha de pensamento, que também está trilhando aí o caminho das virtudes, que busca é, é, a proteção e o exemplo, né, o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. Você citou Jesus Cristo perfeito. aqui, e, e eu vejo assim, que uma das falas de Jesus que me toca muito: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E é bem isso que a gente trabalha dentro do processo, quando a gente está com uma seriedade, quando a gente tem a entrega, né? É algo que é tão necessário nesse mundo, e isso que foi que eu recebi assim, de um presente enorme, né? Estando com você e com as mulheres que esteve comigo naquele período, né? Que É, é enfrentar a é, verdade, né? E a verdade, sim. ela já me mostra uma certa libertação, assim, eu já colho frutos, né? Daquilo que eu fiz. E pretendo seguir, né? Com você e com as outras, né? Que estão agora, se Deus quiser. Muito obrigada, Bárbara, pela oportunidade. Eu que Vou agradeço, esperar aqui querida. A a confiança. condução da boneca. Sim, sim. Só reforçando, né? Jesus e Maria Madalena. Jesus e Maria Madalena, ela está sempre conosco, né? Ancorando esse trabalho aí maravilhoso que a gente está fazendo no plano espiritual, né, Isso. Ione? Que eu acho que é bom reforçar que esse trabalho ele tem vários níveis, né? E alguns níveis que a gente nem consegue acessar muito bem. Você vai fazendo pela intuição, mas você sabe que tem que ser feito, né? E são vários planos espirituais atuando, e a gente como canal, só como um canal, né? Para contribuir com essa evolução planetária, né? O planeta é uma entidade viva, assim como cada um de nós, assim como cada ser vivo, né? Que a gente precisa honrar e respeitar, incluindo os animais, incluindo as plantas, as pedras, né? O planeta, e ele está lutando para evoluir, mas o ser humano não está contribuindo muito, não. E quanto mais a gente fizer a nossa parte, né? Que é ocupar o nosso lugar e trilhar o nosso caminho e trilhar a nossa verdade, mas a gente contribui também como células planetárias para a evolução desse planeta para uma nova dimensão, né? E aí a gente começa a viver, né, um novo ciclo da humanidade, um ciclo mais próspero, mais abundante, né? Mas para isso a gente vai ter que atravessar a floresta, não tem outro caminho, né? Então é isso.
Então vamos lá, todo mundo com a bonequinha, espero que sim, ou um objeto, isso, bonitinha a sua. Respira profundamente, senta confortavelmente, pés plantados no chão como raízes, solta o ar pela garganta. Ah, inspira o ar novo e solta o ar velho. Ah, respirar é expirar, deixar ir tudo aquilo que não serve mais e abrir espaço no corpo e na vida para o novo emergir. E faça a respiração algumas vezes. Solta o ar. Inspira um ar novo e solta o ar velho, períneo aberto, pés plantados no chão como raízes. E conecta com a sua criança. Sinta no coração essa criança. Se conseguir visualizar como que ela está hoje, se ela está bem ou não, né? Volta lá na infância e conecta com a Ione criança, com cada uma de vocês criança. E pega a sua bonequinha e coloca no coração. A bonequinha representa essa criança interior. Respira algumas vezes, solta o ar pela garganta. Sempre respirando. A respiração é uma ferramenta maravilhosa de conexão com a presença. Perfeito. E conecta com essa criança e pergunta para ela: o que eu posso fazer por você? Respira profundamente, solta o ar pela garganta. E sente se vem alguma informação. Criança normalmente gosta de prazer positivo, de brincar, de uma bala, de um sorvete. Qual é a necessidade da sua criança? Pergunta para ela: o que eu posso fazer por você? E sente se vem alguma informação. Quem sentir de escrever aqui na mensagem, se tiver recebido alguma informação, pode ficar à vontade. Que aí eu posso fazer a guiança. Colo. Interessante. Então é isso. Essa criança precisa de colo. Ela precisa ser vista, ser amada, ser acolhida. Ela precisa de atenção, né? Como que você pode dar isso para ela? Pergunta para ela. Como que eu posso fazer isso por você? Adorei. A Priscila está falando passar batom vermelho. Ótimo. É isso. É isso que ela precisa. Então faça. E você, Ione? Como que você pode dar esse colo para ela? Respira profundamente e sente. Obrigada a você, querida. A gente pode também fazer um paralelo da criança com os filhos, com os animais de estimação, sabe? Observar como que os filhos estão agindo ou reagindo, né, aos acontecimentos durante o dia. Isso é um ótimo sinal do que precisa ser visto sobre a sua criança. Quem sentir
de compartilhar aqui, fica à vontade, gente. Vai compartilhando aí que de repente tem algo mais aí que eu posso contribuir. Então, uma vez, por exemplo, lá em Casa Branca, né? Eu morei em Casa Branca há 3 anos, e a Dara estava muito agitada, que aqui ela estava querendo só água, né? Eu abro a torneirinha para ela e ela fica feliz. Mas em Casa Branca ela estava muito agitada e eu, gente, o que ela precisa, o que ela precisa. E aí eu abri uma live de uma terapeuta e ela estava falando exatamente disso. E aí caiu a ficha para mim, que na verdade, no fundo, quem estava agitada era eu. Eu estava correndo para lá e para cá e não estava conseguindo me conectar comigo. Então ela estava só espelhando aquela agitação que eu estava vivendo, mas eu não estava consciente dela. Quando eu percebi que o que ela estava me mostrando era o que estava acontecendo comigo, e, no fundo, a mensagem que ela queria me dizer é: olhe para você, olhe para você. O que realmente importa para você. Qual é a sua real necessidade nesse momento, né? E nem você falou, é colo. Eu preciso dar uma pausa, eu preciso me acolher mais. Não, a outra precisa de passar um batom vermelho, porque isso vai trazer alegria para a criança dela. Então, no fundo, a criança dela precisa de alegria, né? E a Ione está falando aqui, abraçando ela, eu posso trazer, né, essa sensação de colo. Então é isso, é essa atenção que a gente precisa ter todos os dias, né? Conosco, com a nossa vida, né? Com as nossas emoções, com as nossas sensações. Porque aí, uma criança nutrida é uma criança feliz, né? E uma criança feliz é um adulto saudável, né? Não é aquele adulto chato que vai ficar querendo pegar do outro, né? Amor, atenção, cuidado, ou vai querer ficar pegando, copiando do outro, né? Ficar, sabe, olhando para o outro. Não, gente. A jornada é Não vai, interna. É a gente com a gente não vai mesmo. exigir afeto, não vai se colocar em risco, né, numa relação É, abusiva, né? exatamente. É, é isso, né? E aí os problemas no trabalho, os problemas de relacionamento, todos os problemas são decorrentes de quê? De adultos infantilizados, né? E a grande maioria dos adultos estão nesse lugar. Por quê? Porque a gente vem de gerações que não tiveram acesso às ferramentas que a gente tem hoje. Então, a gente vem aí de históricos de famílias com mulheres infantilizadas, por exemplo, né? E como que a gente pode fazer diferente com tudo isso que chega para nós, né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, porque assim, o que passou eu não posso resolver, é o que é, né? Agradeço, honro, sou extremamente grata, porque sem eles eu não estaria aqui, né? Esse movimento de honrar a vida é sensacional, mas hoje, com todas as ferramentas que eu tenho, com tudo que chega para mim, né? Com esse universo gigantesco que está se abrindo cada vez mais, com acesso a tanta informação, eu tenho obrigação de fazer diferente. Por mim, por 7 gerações de mulheres que vieram antes e por 7 gerações de mulheres que virão depois, sem contar todas as outras, porque cada uma de nós, ocupando o nosso lugar, reverbera em pelo menos 1000 mulheres no planeta. Então, e mais uma vez, eu falo de mulheres porque esse é o meu foco, é o meu propósito, mas vale para os homens também, né? É isso, é fazer a nossa parte, né? É só isso. Fazer o que tem que ser feito, né? E acessar esse universo gigante que existe dentro de nós, resgatar esses tesouros e colocar no mundo sem culpa, né? Porque não chega dessa cultura patriarcal que você não pode brilhar, né, gente? Ninguém merece. Eu, pelo menos, assim, às vezes eu me sinto um ET. Porque eu olho em volta e falo, gente, isso aqui é muito arcaico. Entendeu? É muito primitivo, é muito pobre, sabe? Perto do ser que nós somos. Então, gente, vamos brilhar,
né? Vamos olhar para essa criança, curar o que tiver que curar, integrar ela no coração e ser adultos integrados, saudáveis, né? Para poder contribuir da melhor forma para o planeta, sem mimimi, né? Sem criar confusão. Ok? Um abraço, Bárbara. Obrigada. Um beijo. Então, quem sentir de fazer o trabalho comigo, a gente vai ter um próximo aprofundamento coletivo no Zoom, no início da semana que vem, né? Depois a gente vai ter a oficina presencial da boneca, aqui no meu ateliê em Belo Horizonte. E aí depois a gente vai para mentoria. Quem sentir também esse chamado, seja bem-vinda. Em paralelo, eu estou à disposição com aprofundamento VIP individual ou o aprofundamento VIP com as 3 pessoas no Zoom. Lembrando que está faltando uma. Quem será a próxima? Né? Então é isso. Podemos ficar por aqui? Então, adorei, viu? Muito Um obrigada, abraço. querida. Muito obrigada. Muito a você. obrigada. Um beijo grande. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.